Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje, neste vídeo, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. No último vídeo, nós estávamos falando sobre o milênio, e hoje nós vamos dar continuidade no estudo sobre o milênio ainda, né? E hoje nós vamos falar sobre o Templo de Ezequiel, né? Que é um templo que vai ser construído no milênio. Amém, irmãos? Então, os irmãos se preparem desde já para que nós possamos iniciar os estudos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, vamos dar início aqui ao estudo da palavra do Senhor. Então, irmãos, a respeito da construção de um templo no milênio, né? Então, quando a gente vai lá para Ezequiel, capítulo 40, lá no livro de Ezequiel, vai dizer que a respeito da construção de um templo, né? De um templo no milênio. Então, Ezequiel ele teve uma visão sobre as dimensões desse novo templo. Aí, se nós compararmos essa visão que Ezequiel teve com outros, vamos dizer assim, templos, né, que são descritos na palavra de Deus, a gente vai ver que os israelitas, né, quando eles retornaram do cativeiro babilônico, eles não fizeram uso dos planos de Ezequiel para reconstruir Jerusalém. Quando a gente olha para esse templo de Ezequiel, a gente percebe que não é a descrição simbólica da igreja dos nossos dias também. E esse modelo também de Ezequiel, ele não representa, por exemplo, o templo de Salomão e nem o templo de Zorobabel, né? Nem o templo reformado por Herodes. Ou seja, esse templo de Ezequiel é uma profecia, né, de Ezequiel que vai se cumprir no reino milenar. Né? Então, no milênio, nós haverá o que? A restauração de todas as coisas, né? Porque hoje nós entramos no Santo dos Santos aqui pela fé, né? Mas no milênio vai ser a restauração de todas as coisas. A igreja gloriosa ela estará lá no milênio, na festa dos tabernáculos, né? E todas as festas solenes, elas acontecerão lá no milênio, né? E as nações que restam, elas vão subir também para poder adorar em Jerusalém. Então, as nações, irmãos, elas precisam o quê? Essas nações que restam, elas precisam ser purificadas com o sacrifício para elas poderem entrar na cidade pelas portas, para elas poderem adorar o Senhor, né? Aqui na terra. Elas vão adorar o quê? Depois dos sacrifícios, ou seja, depois de elas se tornarem puras. E por quê? Porque essas nações, elas estão ainda com corpos corruptíveis, diferente da igreja, né? A igreja já foi arrebatada, já está com Cristo, né? A igreja ela está com o corpo glorificado, mas as nações que restam, as nações que vão entrar no reino milenar, elas ainda estão com o corpo corruptíveis, né? Então, o sangue de Jesus na nossa dispensação, né? Nossa dispensação de hoje, ela purifica os nossos pecados, né? E ela fez isso, realmente, né? Ela faz e fez isso para a igreja, né? E acabou. Agora, no milênio, é outra dispensação, né? Aí as nações que restam, elas precisam ser purificadas para elas poderem entrar na cidade pelas portas. Na festa dos tabernáculos, o povo de Deus, né? A igreja sobe e as nações elas entram no templo de Ezequiel. E aí, mais tarde, né, quando vier a eternidade, toda a terra, né, toda a terra irá adorar a Deus. Aí Deus desce, né, a Nova Jerusalém, com a sua cidade, e aí Deus vai tabernacular com os homens, né? Aquilo que era proposta de Deus desde lá do Éden, né, vai acontecer aqui quando a Nova Jerusalém descer, lá na eternidade, onde ele vai, né, estar para sempre com os homens. Então, quando a gente vai lá para Jeremias, irmãos, capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, e dois de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então aqui Deus está falando que Deus fala aqui com a igreja, né? Deus está falando aqui com a igreja, mas também está falando que com as nações que restam. Né? Aí o versículo 16 continua:
Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que não virá à mente, ou seja, a arca da aliança, irmãos, ela é uma peça exclusiva para poder falar o quê? Da redenção de Cristo. Aí no templo de Ezequiel não vai ter mais a arca da aliança, né? Mas no céu a gente sabe que tem, né? Aí no templo do Ezequiel não tem mais, não tem o véu no templo, não tem candeeiro, né? Por quê? Porque é uma outra dispensação. Aí versículo 17 diz: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno, né? Então ali haverá o quê? Em Jerusalém, né, se vai chamar de trono do Senhor, ou seja, ali naquele trono ali, ao redor daquele trono, irmãos, reunirão todas as nações, né? Que a palavra de Deus está dizendo. Aí o versículo 18: naqueles dias, né, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais, né? Então, naqueles dias, o que está falando aqui, está apontando aqui para o rei milenar, né? Andará a casa de Judá com a casa de Israel, ou seja, as duas casas de Israel, né, judeus e gentios, né? Eles andarão, né, juntos, né? Virão juntos da terra do norte para a terra que dei de herança a vossos pais. Então vamos ver aqui agora, irmãos, algumas características, né, desse templo de Ezequiel, né? Características estas, né, que não aparecem nos outros templos, né, como eu já falei anteriormente, né? Então a primeira, né, são as mudanças nas medidas do pátio exterior, né, no medida dos portões, a medida dos muros, a medida dos pisos, né? Então tem diferença aqui se a gente comparar com os outros templos, com o templo de Salomão, com o templo de Zorobabel, né? A questão, por exemplo, da localização do templo, né? O templo de Ezequiel ele será num alto monte, vai ser separado da cidade, né? E nós sabemos que o templo de Salomão ele foi erguido aonde? No Monte Moriá, que hoje, né, nesse Monte Moriá hoje está lá a Mesquita de Omar, né, que algumas pessoas chamam de Domo da Rocha, né? E do lado dessa Mesquita de Omar tem ali a Mesquita de Al-Aqsa, né? Então, nesse lugar que hoje estão as mesquitas, que foi erguido, né, o Templo de Salomão. Os lugares santos, eles não possuem quase nada dos móveis, né, que ficavam no Templo de Salomão, no Templo de Herodes. Quem serve no templo não é o sacerdócio levítico. A gente vai ver mais para frente quem é, né? Não existe no Templo de Salomão a Arca da Aliança. Aliás, não existe no Templo de Ezequiel, né, a Arca da Aliança, né, o pote com maná, né, nem a vara de Arão, né, nem as tábuas da lei, nem os querubins, nem o propiciatório, nem o candelabro de ouro, nem o pão da preposição, nem véu, nem Santo dos Santos, inacessível, o Santo dos Santos inacessível, né? Onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, ou seja, não tem mais isso no templo de Ezequiel, né? No templo de Ezequiel não existe sumo sacerdote para poder oferecer propiciação dos pecados ou para interceder pelo povo. Não há sacrifício da tarde, né? E as medidas do altar do sacrifício são diferentes, né? Então, essa é alguma das características, né, do templo, né, de Ezequiel lá no Reino Milenar, né? Vamos falar agora, irmão, sobre uma ordem de sacerdotes, né, que vai trabalhar no Reino Milenar, né, que é da descendência de Zadok, né? Então, esses descendentes de Zadok, eles estarão trabalhando nesse templo de Ezequiel. Então, a gente vai falar bastante coisa a respeito aqui da descendência de Zadok, né? Que é importante, né? Que é a descendência que são sacerdotes que irão trabalhar no templo lá no Reino Milenar. Então, vamos ler aqui inicialmente Ezequiel 43, a partir do 18, que diz assim: E o Senhor me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, do dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto
e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para a oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e os porás sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da fiada, né? Essa fiada aqui era uma espécie de uma, vamos dizer assim, uma fileira horizontal, né, de tijolo, uma fileira de pedras, de tijolos, né? Então, nos 4 cantos da fiada, né, na borda ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso, designado fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocaustos ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para a oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar e purificarão, assim o consagrarão. Tendo eles cumprido esses dias, será que ao 8º dia dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos sereis propício, diz o Senhor Deus. Então, irmãos, vamos entender, né, essa questão do sacerdócio Zadok, essa questão vamos dizer assim, do trabalho, né, da importância do sacerdócio de Zadok aqui no reino milenar, né? E para tanto, irmãos, nós vamos voltar lá no início, né, lá no início da história, para nós podermos entender, né, essa questão do sacerdote de Zadok, né? Então, irmãos, né, quando Moisés ele desceu do monte, né, todos, né, Deus diz que todos estavam ali adorando o bezerro de ouro, né, exceto a tribo de Levi, né? E Deus queria, na realidade, Deus queria o quê? Que todos os primogênitos das tribos fossem sacerdotes, né? Mas os sacerdotes indicados para poder oficiar como sacerdotes, né, foram o quê? Arão e seus filhos, né? A saber, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, né? Então, esses foram separados, indicados para poder oficiar como sacerdotes, né? Então, Arão teve 4 filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, eles morreram quando eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor, né? Então, eles, ao queimarem um incenso, eles usaram fogo de outro lugar, e não do altar não, do altar de holocausto, né? Por isso que foi chamado de fogo estranho, né? Então, o sumo sacerdote, ele havia sido ordenado para poder o quê? Queimar o incenso com brasas tiradas do altar de bronze, né? Do altar de incenso, de bronze, né? Então, o fogo sobre o altar de bronze, ele descia da parte de Deus, né? E era mantido aceso perpetuamente. Mas Nadab e Abiú pegaram fogo de outro lugar, né? Que não era do altar de bronze. Então, e esse Nadab e Abiú, então, né, eles não tiveram filhos, né? Não tiveram filhos, né? Aí ficaram na linha para o sacerdote, para o sacerdócio, né? Eleazar e Itamar, né? Que oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Então, Nadab e Abiú, eles morreram, né? Não tiveram filhos e ficaram na linha sacerdotal Eleazar e Itamar, né? Aí Eleazar é a linhagem fiel de Arão, né? Isso aqui é muito importante de saber disso aqui. Eleazar é a linhagem fiel de Arão. Itamar é a linhagem infiel. É a linhagem que gera o sacerdote de Eli. Então, Eli ele foi o sumo sacerdote no templo durante a juventude do profeta Samuel, né? Além do sacerdócio de Eli, também serviu Eli também ele serviu como um juiz de Israel, né, por 40 anos.
A história de Eli na Bíblia ficou marcada, né? Não apenas pelo seu contato com Samuel, que, né, era muito jovem, né? Mas principalmente pela rebelião de seus filhos, né? Eli, então, ele era descendente de Arão através de Tamar, né? E Tamar, o que eu falei? É da linhagem infiel, né? Então, Eli era descendente de Arão através de Tamar, né? Mas a sua descendência, né? A descendência de Eli, ela não é citada lá na lista de Primeira Crônicas, né? Por causa do julgamento de Deus sobre a família de Eli. Aí, irmãos, no tempo dos juízes, né, o único sacerdote a oficiar no tabernáculo era Eli, né? E seus filhos, Ofni e Finéias. Eli, então, morreu quando a arca ela foi capturada pelos filisteus. Eli tinha dois filhos, Ofni e Finéias, que tinham um mau comportamento, né? Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes que não cumpriam as regras do templo, né? Então, dessa maneira, Ofni e Finéias, eles cometiam um pecado triplo, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles transgrediam a lei, né, cerimonial. Eles transgrediam os mandamentos que estabelecem como que deveria ser oferecido sacrifícios, né, que são registrados lá no livro de Levítico, né? Em segundo lugar, eles profanavam o santuário, né? A tenda das revelações, né, onde que Deus mostrava a sua glória, né, estava sendo transformada num antro de prostituição, né? E em terceiro lugar, eles impediam o povo de cultuar o Senhor, né? Impediam o povo de cultuar o Senhor corretamente. Por quê? Porque eles realizavam sacrifícios incompletos, né? E quando algum ofertante ele protestava, né, eles eram tratados com violência. Então, Ofni e Finéias, eles morreram na batalha de Ebenezer, né, quando a arca ela foi capturada. Nesse tempo, então, né, nesse inteirinho, né, nesse tempo, a mulher de Finéias, ela deu à luz a um filho, né? E esse filho recebeu o nome de Icabote. Então, Icabote, ele tinha um irmão chamado Aitube. Aí, no tempo de Saul, o sacerdote era Aías, né? Aías era filho de Aitube. Quando Davi ele fugia de Saul, né? O sacerdote era Aimeleque. Então Saul então acusou Aimeleque de traição e mandou matá-lo. Aí apenas Abiatar, que era um dos filhos de Aimeleque, né? Ele conseguiu se salvar e fugiu para Davi, para que Davi desse proteção para ele. Aí vamos continuar entendendo um pouquinho, né, essa questão do sacerdócio Zadok, né? Então Abiatar, então ele foi filho do sumo sacerdote Aimeleque, né, que era da tribo de Levi, da linhagem de Eli, né? Abiatar, ele servia Davi, né? Ele viveu durante os reinados de Saul, de Davi, de Salomão, e durante o reinado de Davi ele se tornou o sumo sacerdote. Então Abiatar, então, ele atuou ao lado de Davi por cerca de 40 anos. Aí, em todas as aventuras de Davi, em tudo que Davi sofria, lá estava Abiatar, né, sofrendo junto com Davi. Então, Abiatar era para Davi a ligação com Deus, né? Era um homem de Deus para o futuro, né? Então, enquanto Davi passava pelos dias maus, né, Abiatar estava ali junto com ele, né? Então, as funções de Abiatar eram espirituais, né? Eram funções espirituais de um bom sacerdote. Porém, quando Davi estava velho, né, e já não pelejava mais nas batalhas, o próprio Abiatar também já estava velho também. Aí, nos anos finais da sua vida, né, ele atuou em contraposição ao plano de Deus. Aí Davi, então, indicou por vontade divina, né, Salomão para ser seu sucessor. Mas o Abiatar, ele se colocou do lado de Adonias, que era o irmão mais velho de Salomão, né, que queria dar um golpe em Davi. Davi já havia prometido a Batseba que o reinado seria de Salomão. Então, juntamente com Joabe, né, que era o general do exército de Davi, Abiatar, então, ele entra para o partido de Adonias, filho de Davi, né? E ele vai, então, perverter o que tinha sido falado sobre Salomão.
Aí, quando Salomão assume, né, para poder dar uma estabilidade, né, para o reinado dele, ele acabou tendo que mandar matar Adonias, né? Aí depois de Adonias ter pedido um perdão, né, um perdão que não serviu para nada, né? Depois ele teve que matar Joabe, que embora seja um homem dado à violência, né, mas ele era fiel a Davi. E ele destituiu, né, Salomão então destituiu Abiatar do sacerdócio, né, e mandou Abiatar viver num lugar bem distante, né, do reino de Salomão, né? Ou seja, Salomão desfez, né, o sacerdócio de Abiatar, que era segundo Eli, né? E Salomão então entra, né? Salomão então, né, assume o reinado e toma para sacerdote outro da descendência de Arão, que era Zadok, né? Então Zadok, né, ele era da linhagem de Arão, né? Ele foi de uma linhagem fiel, né, e obediente a Deus. E Zadok, então, ele era da descendência de Finéias, que era neto de Arão. Quando a gente vai lá para 1 Crônicas 24, a partir do versículo 1, diz assim: quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, não tiveram filhos. Eleazar e Tamar oficiavam como sacerdotes. Versículo 3. Davi com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Tamar os dividiu segundo os seus deveres do seu ministério. Quando a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então Zadok e Natã, eles ungiram Salomão como rei de Israel. E o sacerdote de Zadok, então, foi a linha sacerdotal que não fez Israel tropeçar. Essa informação é importante. O sacerdócio da linha de Zadok não fez Israel tropeçar. Aí quando a gente vai agora para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 34, diz assim: Ser-te-á por sinal, o que sobreviverá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, as mortes de Ofni e Finéias, né, validariam, né, a mensagem do profeta que a Bíblia não de um profeta, né, que a Bíblia não diz o nome dele, né? Mas as mortes de Finéias, elas foram validadas por um profeta. Versículo 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tem no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Então, o sacerdote fiel se refere a Zadok, né? Que era fiel a Deus, né? Além de ser fiel a Deus, ele era fiel à linhagem de Davi e Salomão, né? E a promessa, né? A promessa que a palavra de Deus diz aqui é o seguinte, né? Eu lhe edificarei uma casa firme, né? Ou seja, significa uma garantia de uma longa linhagem, né? Uma linhagem de sucessores fiéis, né? Então, a casa de Zadok, ela continuaria a servir os reis ungidos por Deus, né, perpetuamente, né, até o quê? Até a chegada do Messias. Esse termo que está dito aqui na palavra de Deus para sempre, né, ou seja, aqui pode significar um prolongamento, né, um prolongamento, vamos dizer assim, no decorrer da história humana. Então, os filhos de Zadok, eles vão servir no templo messiânico, né, durante o milênio, né, eles estarão lá ali servindo a Deus. E 1 Samuel 2:36 diz assim: Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão? E dirá: Rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um espaço de pão que coma. Então, o resto da sua casa está falando de quem? Da linhagem infiel, né? Então, essa linhagem infiel, eles vão perder o direito de estar diante do Senhor, né? Mas eles vão estar trabalhando ali. Só que eles vão perder o direito de estar junto do Senhor. Então, irmãos, no reino milenar, né, apenas os sacerdotes da tribo de Levi, descendentes de Zadok,
é que poderão ir até a presença de Cristo para poder servi-lo. Quando se diz os descendentes de Zadok, né, o que significa isso? Significa que Deus ainda tem um plano com o povo judeu. Né? Então, os sacerdotes de Zadok, o que são eles? São aqueles judeus, né, que não colocaram a marca da besta, né, que não se renderam ao sistema, né, ao sistema da besta, ao sistema da Babilônia, mas eles não tiveram uma vida de sacerdócio. Né? Por isso eles não foram arrebatados. Porque para a pessoa ser arrebatada, ela precisa ter uma vida de rei e sacerdote. Né? Como eles não tiveram uma vida de rei e sacerdote, eles não foram arrebatados. Mas eles também não aderiram ao sistema da besta, né? Não colocaram a marca da besta. Né? Então aqui nós estamos se referindo que é o Israel terreno, né? É o Israel segundo a carne. Um Israel que vai entrar no milênio e que vai receber o sacerdócio de Zadok. Né? Esse povo aqui, eles não vão para o lado de fogo, né? Mas eles também não serão glorificados. Vamos ler aqui, continuando a falar um pouquinho da importância de Zadok, né? Vamos ler aqui em Números 25, a partir do versículo 11, que diz assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Então, irmãos, por que eu li essa passagem? Né? Porque essa passagem ela mostra para a gente que existiam dois Finéias na Bíblia. Né? Tem o Finéias, que é filho de Eleazar, esse foi honrado, e tem o Finéias, que é filho de Eli, que esse foi humilhado e morto. Então, o Finéias, filho de Eleazar, ele teve a sua descendência abençoada e trouxe saúde para o povo. Já Finéias de Eli, ele trouxe morte e tristeza ao pessoal da sua terra, né? E maldição para os descendentes. O Finéias de Eleazar, ele tinha zelo de Deus, né? Então, por isso que o seu povo ele teve vitória sobre os midianitas. Já o Finéias de Eli, ele desprezava as coisas de Deus. Né? Por isso que o seu povo ele foi derrotado pelos filisteus. Os Finéias, né, filho de Eleazar, né, filho de Arão, né, daqui saiu o sacerdócio de Zadok, né, que teve promessas, que ele teve promessas graças a Finéias, né. Aqui a passagem fala de Zinri, né. Zinri era um israelita da tribo de Simeão, né, e fala de uma midianita que estava com ele, né. Então Deus pediu que Moisés reunisse todos os príncipes da cidade para a morte deles, né? Por quê? Porque eles comeram das coisas sacrificadas aos ídolos. Então Finés, ele fez uma coisa que agradou o Senhor, e o Senhor prometeu uma aliança com ele. Então Zadok, né, ele é da linhagem de Levi, né? Só, irmãos, que a linhagem de Levi, né, como ela é muito grande, né, ela tem uma parte que sai de Finés, né, que dá origem a Zadok. Então essa parte que sai de Finés, que dá origem a Zadok, essa parte ela não fez os judeus tropeçarem. Já a outra parte, que é de Levi, ela fez o que? O povo de Israel tropeçar. Né? Então é importante a gente entender que, como a linhagem de Levi era muito grande, né, nós tínhamos essa linhagem de Finéias, de Eleazar, né, que não fez o povo judeu tropeçar, e tem outra linhagem de Levi, né, que é Finéias, filho de Eli, né, que fez o povo tropeçar. Né? Então, continuando, né, ainda falando sobre Zadok, né? Então, Absalão, né, Absalão ele estava usurpando, vamos falar um pouquinho de Absalão, né? Absalão estava usurpando o reinado de Davi.
Absalão, a gente sabe que é um tipo de adversário, né? O rei Davi, ele teve pelo menos 20 filhos, né, de várias esposas diferentes. A Bíblia lista principalmente os seus filhos, homens, né? Mas ele, ele também teve outras filhas, né? Então, Absalão, ele foi o terceiro filho de Davi. Já o Aminon, né, era o filho primogênito de Davi. Só que Aminon, na Bíblia fala que ele era um beberrão, né? Ele era uma pessoa inconsequente, uma pessoa com personalidade forte, né? E gostava de esbanjar com as mulheres. E Aminon, então, ele não demonstra nenhuma fé em Deus. O Absalão, ele ficava na porta da cidade dizendo que o pai dele não cuidava do reino. E Absalão, então, diz a palavra de Deus, que era o homem mais bonito da terra de Israel. E desde o fio do cabelo até a ponta do pé não havia defeito. Então, assim, é interessante que quando a gente compara Satanás, né, Satanás era do mesmo jeito, né? Satanás era Lúcifer, né, o anjo de luz. Ele também queria conquistar o reino para ele, né? E Deus não se manifestou, né? E a mesma coisa aconteceu com Davi, né? Absalão estava querendo tomar o reino para ele, né? Mas Davi não se manifestou. Então Zadok foi um dos sacerdotes que ficou do lado de Davi. Todos os filhos de Israel ficaram contra Davi, né? Mas Zadok, ele ajudou a construir o reino para Davi e fez um plano junto com Abiatar, né, que era filho de Ameleque, para poder matar Absalão. Zadok, então, ele foi o quê? Testemunha para o reino ser restituído, né, a Salomão. Zadok, então, ungiu, né, a Salomão como rei, como nós já vimos, né? E Zadok, então, ele tinha zelo, né? Ele não fez, então, o povo de Israel tropeçar como os da casa de Levi. E o sacerdócio de Zadok, ele vai vigorar até o fim do milênio, né? Até quando a Nova Jerusalém descer, né? E aí o Senhor, que vai ser o momento em que o Senhor vai tabernacular com os homens, né? Então, irmãos, o sacerdócio de Zadok, então, ele é o grupo fiel, né? Somente eles entrarão no templo de Ezequiel. Lá em Ezequiel 43:18, diz assim: tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir o suor. Então percebe que esses sacerdotes da linha de Zadok, eles vão suar, né? A palavra de Deus diz que eles vão suar, ou seja, não está falando aqui da igreja, não está falando dos glorificados, né? Porque os glorificados não vão suar, né? Fala aqui que eles não devem rapar a cabeça, ou seja, não deixar o cabelo comprido demais, né? O sacerdócio levítico, porque o sacerdócio levítico, ele não podia cortar o cabelo nem a barba. Esses sacerdotes de Zadok, eles só podem casar com uma virgem israelita, ou seja, a Bíblia está mostrando que eles vão se casar, né? Então, irmãos, concluindo, quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que vão fazer parte da linhagem de Zadok? São judeus na carne, né? São judeus não eleitos, né? Não glorificados, que vão fazer o quê? Parte do serviço sacerdotal, né? Eles vão fazer, vamos dizer assim, os serviços braçais. Nesse tempo aqui do reino milenar, que tiver aqui o templo de Ezequiel, vão coexistir o sacerdócio da linhagem de Abraão, que somos nós, e da linhagem do sacerdotal de Zadok, né? Ou seja, esses dois sacerdócios, eles vão coexistir aqui no reino milenar. Então, nesse momento aqui, irmão, vai ser, no reino milenar, vai ser o momento em que Deus vai tratar com os judeus, né? Porque Deus ainda tem um propósito com os judeus. Então, Deus vai tratar com os judeus segundo a carne, lá no reino milenar, né? Porque os judeus, segundo o Espírito, né, eles estão juntos, né? Eles são sacerdotes da linhagem de Abraão, né? Os judeus, segundo o Espírito, né, eles fazem parte das duas casas de Israel, os judeus e gentios, eles já foram arrebatados. Mas os judeus, segundo a carne, eles vão ser tratados por Deus no reino milenar, que são esses daqui da linhagem de Zadok.
Então, tudo isso aqui está acontecendo aqui no templo, né? E para mostrar aos judeus que naquele momento ali vai aparecer para eles a realidade que é Cristo, né? Então, naquele momento, vai ser assim, vamos dizer assim, vergonhoso para eles, porque eles vão estar vendo ali o sacerdócio real, que é a igreja, né? Juntamente com Cristo. Eles vão poder ver a realidade que é o próprio Cristo. E eles vão imaginar que nós poderíamos também estar ali, né? A gente poderia também estar glorificado, mas nós estamos aqui. Então, vai ser um testemunho para eles, ao mesmo tempo vergonhoso, né? Porque eles poderiam estar ali, né? Mas não estão. Amém, irmãos? Então, aqui a gente termina, então, essa primeira parte. A gente vai continuar falando ainda do tempo de Ezequiel, né? Como é um assunto, assim, muito vasto, né? Eu vou dividir aqui, talvez a gente mostre mais 2 vídeos, né, sobre esse assunto, né? Porque é um assunto muito vasto. Se a gente falar tudo de uma vez, fica muito confuso, né? Então, nos próximos 2 vídeos, né, provavelmente a gente vai dar continuidade ainda a esse assunto do templo de Ezequiel, né, que vai ser um templo que vai ser construído no reino milenar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, se os irmãos que chegaram até aqui, né, tiveram alguma dúvida, peço aí que vocês coloquem nos comentários para a gente poder estar ajudando vocês, né, a sanar as dúvidas de vocês. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Nós temos aí vários estudos, né? Estudos de Apocalipse, de Isaías, palavra pastoral, né? Então nós temos aí vários assuntos, né? Personagens bíblicos, né? Vários assuntos que os irmãos podem estar estudando. Amém, irmãos? Então, obrigado a todos, né, que assistiram o vídeo até o final. Aguarde aí os próximos estudos da Palavra de Deus. Amém? Então, fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus.